Olá, queridos. Eu sou o pastor Lourildo Costa, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Nossa sede nacional situa-se à rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossas igrejas nos seguintes endereços: no município de Coatis, estado do Rio de Janeiro, no centro, Rua Delfim Frois, número 55, estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutingas, no centro, Rua Governador Valadares, número 350. Município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164. Município de Pinheiral, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3907. Município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Município de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Ainda estado de Mato Grosso do Sul, município de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, número 429, Centro. Também estado de Santa Catarina, município de Forquilinha, e estado do Paraná, município de Amaporã. Temos ainda nossos trabalhos missionários na Índia e na África. Bem, queridos, esta é a nossa revista semestral. A temática desta revista: Obreiro Aprovado, apenas R$20. Estamos já trabalhando no próximo número e ainda restam algumas unidades desta revista. Temos aqui matérias de capa: tempos trabalhosos ou difíceis. Matéria elaborada pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. E uma entrevista com o primeiro vice-presidente da nossa Convenção Internacional, COIMEP, pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja local em Milano, Bollate, na Itália. Elaboramos também uma matéria que trata da procedência natalina. Fizemos uma pesquisa desde Nimrod, que foi bisneto do patriarca Noé, uma família que sobreviveu ao dilúvio, e Nimrod, segundo a Bíblia, passou a ser considerado um homem poderosíssimo sobre a face da terra. Tanto é que foi um dos construtores da Torre de Babel. E a partir de Nimrod, começam então a surgir as festividades de origem pagãs. E uma delas é a origem do Natal. O Natal, ele fala do nascimento de Nimrod no dia 25 de dezembro. E a partir desta matéria, nós então editamos este livro, o nosso último lançamento, O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje.
nós tecemos comentários de como o paganismo ele se perpetuou em todas as nações da Terra, de Nimrod. O paganismo ele se alastra através da religiosidade. É um livro bastante interessante, um tema muito pouco divulgado, muito pouco ventilado pelas igrejas evangélicas, mas que nos traz uma visão ampla sobre a verdadeira origem do Natal. O etnicismo babilônico, apenas R$50, vocês poderão encontrá-lo. É no site da nossa editora Literis, ou em qualquer um dos endereços das nossas igrejas, ou pelo nosso endereço eletrônico lourildocosta@gmail.com. Também Pneumatologia é um livro que foi lançado também neste ano de 2024. Aqui nós tratamos das doutrinas sobre o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. R$50, Literis Editora, e um livro recomendado a um bom leitor, a um estudioso da Palavra de Deus. Se você quer conhecer mais, se aprofundar mais no conhecimento da pessoa do Espírito Santo, nós recomendamos Pneumatologia. Bem, amados, já está disponível a nossa próxima revista, a revista do primeiro trimestre do ano de 2025. Estaremos estudando sobre Neemias, um exemplo a ser seguido. O comentarista destas lições é o pastor da nossa igreja em Caldas da Rainha, pastor Adalto Pinheiro, pastor da nossa igreja em Portugal. Esta é a revista do Ministério Missão Europa no Brasil, apenas R$17, e disponível em todas as nossas igrejas, onde vocês poderão encontrá-la. E estamos terminando este trimestre falando sobre liderança cristã. Hoje estaremos estudando a 12ª lição. Liderança cristã é uma temática que foi assim bastante dissecada, né? Bastante estudada pelas nossas classes de escolas bíblicas dominicais. E estamos então na nossa 12ª lição, nossa penúltima lição. E a temática é formando líderes para o reino de Deus. O texto áureo encontra-se na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, onde ele registrou assim: "E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Verdade aplicada. A maior visão que um líder genuíno pode ter é a formação de discípulos, reproduzindo assim muitos líderes cristãos. Objetivos da lição: destacar as características do verdadeiro líder, elencar os grandes líderes da Bíblia, demonstrar o modelo de liderança eficaz. E os nossos textos de referência encontram-se também na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 7. Paulo assim escreveu: "Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.
Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Na introdução comentamos o seguinte: o Senhor Jesus orientou-nos a orarmos para que novos líderes sejam enviados para a seara que é muito grande. Cada líder deve ser reproduzido com a exata visão da sua chamada ministerial para o reino de Deus. Fazer discípulos é ordem deixada pelo Mestre dos Mestres, e isso depende da disponibilidade dos líderes emergentes estarem abertos para receberem influências externas. O tópico primeiro tem por título: A seara do Mestre necessita de novos líderes. O continente africano, a América Latina e grande parte da Ásia estão clamando para que novos líderes sejam enviados para a seara do Mestre. Um número considerável de neoconvertidos vivem em nações que pertencem ao mundo oriental. Muitos africanos estão abrindo seus corações para receberem Jesus como Salvador. Cerca de metade dos habitantes da África se declaram cristãos. A seara é o mundo, e o Mestre necessita de líderes emergentes que tenham visão amplificada e que tudo façam para a expansão do reino de Deus. Subtópico 1.1. A igreja precisa cumprir o mandado do seu Senhor. Embora as redes sociais tenham dado ampla acessibilidade aos habitantes em todo o mundo, a grande comissão deixada por Cristo à sua igreja surge como desafio, pois a tarefa continua inacabada. Como discípulos do Mestre, precisamos dar cabo à quantidade de trabalho ainda a ser realizado pela igreja contemporânea. A ordem é: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Subtópico 1.2. A maioria da população de países muçulmanos precisa receber salvação. A seita da religião muçulmana é a que mais se expande no mundo inteiro. Seus adeptos somam cerca de 1 bilhão de pessoas. Isso representa aproximadamente cerca de 15% do total da população mundial, que supera os 7 bilhões de pessoas. Os 1.000 muçulmanos tiveram um encontro real com Cristo, o que representa um valor ínfimo se compararmos a quantidade de adeptos que abraçaram uma fé herética. Subtópico 1.3.
Países budistas e hindus clamam por socorro. Segundo estatísticas, o número de seguidores do budismo no mundo oscila entre 230 a 500 milhões de pessoas. Estimativas afirmam que grande parte de seus adeptos compreende cerca de 350 milhões de fiéis. Nações do sudeste do continente asiático adotaram a seita budista como religião oficial do Estado. Seus discípulos introduziram essa falsa religião no mundo ocidental, onde exerce grande influência. Calcula-se que aproximadamente 900 milhões de fiéis seguem o hinduísmo. É considerada a mais antiga e a terceira maior religião mundial. Menos de 1% dessa totalidade conhecem Jesus como Salvador. Tópico 2. Povos não alcançados são os maiores desafios à evangelização. Os povos não alcançados representam comunidades que não conhecem a salvação, porque não possuem líderes cristãos nativos que estejam preparados a disseminarem o Evangelho de Jesus. Falta de seguidores de Cristo entre os povos não alcançados tem sido o maior empecilho para a disseminação do Evangelho de forma eficaz. São povos que vivem totalmente alienados da verdade e em profunda cegueira espiritual. Não têm noção a respeito da existência de Deus e desconhecem completamente a necessidade da salvação em Cristo. Entre esses povos há ainda pessoas que se encontram completamente enraizadas em sistemas religiosos que se arrastam por milhares de anos e que, por isso, oferecem forte resistência à introdução do Evangelho de Cristo. Tópico 2.1. Muitos dos que se dizem cristãos precisam ser transformados. É impressionante a quantidade de pessoas que se diz cristã, mas na verdade são as denominadas desengrejadas. São os crentes nominais que se filiam à igreja Cristo em Casa. Eu mesmo já visitei obreiros e pastores que estão ligados ao hall de membros de uma denominação, mas não congregam. São crentes que têm o nome de cristãos, porém, precisam de uma transformação da mente. Só carregam o nome de cristãos e não levam em conta o estilo de vida determinado pela palavra de Deus. Calcula-se que cerca de 35% dos cristãos são descrentes nominais. Elas também precisam ser alcançadas pelo Evangelho genuíno de Cristo. O fim vem, mas a obra precisa avançar com maior celeridade. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 14. Tópico 2.2. Cada qual na sua função.
Todos os que contribuem para a edificação do corpo de Cristo são de suma importância para Deus. Para Ele não existe líder maior ou menor. Todos são de igual valor aos olhos do Senhor Deus. Cada qual deve exercer a função do seu chamado com base em seus talentos. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Epístola 1 Coríntios, segundo escreveu o apóstolo Paulo no capítulo 12, versículos 18 a 20. O porteiro tem o mesmo valor do maestro do coral. Se exercer com amor a sua função, é desnecessário invejar o cargo mais elevado do seu irmão. Cada cristão tem o dever de atender bem o seu chamado e procurar agradar a Deus em tudo o que faz. Subtópico 2.3. Cristo foi o maior exemplo de liderança. Infelizmente, muitos líderes emergentes são escolhidos segundo os critérios pessoais do pastor e são selecionados a esmo, dependendo da afinidade que possui com o chefe ou da posição que ocupa dentro da comunidade secular. Quais foram os principais critérios de Jesus ao escolher os seus discípulos? O projeto original de Deus foi enviar seu Filho Jesus para trazer salvação à humanidade perdida. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Epístola de Paulo aos Romanos, versículos 17 e 18. Tópico número 3. Aprendendo a preparar líderes com Jesus. Jesus não escolheu seus discípulos ao acaso. Ele tinha critérios para realizar sua seleção. Após observá-los, deu-lhes treinamento. Ele passou uma noite inteira em oração antes de escolhê-los. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. O foco do seu ministério foi o ensino da palavra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ainda, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1. Por onde ele passava, atraía multidões. E quando já era dia,
chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículos 13 e 17. Subtópico 3.1. Falar a mesma linguagem. Jesus deve ter levado algum tempo observando aqueles que haveria de escolher como discípulos. Os que foram selecionados tinham boa disposição para levar avante o seu projeto de salvação. Muitos líderes escolhem seus liderados por simples simpatia. Ao contrário, Jesus escolheu homens capazes de demonstrar-lhe lealdade. Ele interagia de maneira muito íntima com alguns dos discípulos. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo número 2. Jesus tinha um relacionamento muito especial com certos discípulos, pois falavam exatamente a mesma linguagem do Mestre. O critério usado para fazer uma boa escolha foi orar, pedindo orientação ao Pai. Subtópico 3.2. O título é Aprendendo a preparar líderes com Jesus. Há muitos líderes que lançam mão da metodologia humana e traçam sem a direção divina. Deus não se importa com escolhas que não são feitas com apreciação meticulosa. Ele procura por homens e mulheres de excelência que o adorem em espírito e em verdade. Não basta ser escolhido. Para o exercício da liderança eficaz, é preciso valorizar a escolha e praticar o que prega. Esse foi o grande erro de Judas Iscariotes. Fazer tudo ao contrário. Jesus interessava-se pelas necessidades das pessoas e intercedia ao Pai por elas. Subtópico 3.3. Jesus priorizava pessoas. Priorizar pessoas era a base fundamental do ministério terreno de Jesus. Ele considerava seus discípulos como membros da sua família. Segundo Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 47 a 50. Seu desejo era estar junto com eles o tempo todo. Disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo número 15. Ele os amava com sinceridade. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 1. E a conclusão desta penúltima lição é a seguinte: a formação de líderes aplica-se com o desenvolvimento de ensino prático e realista. O ministério eficaz exige oração, treinamento e um plano de ação. Jesus implementava muito bem essa metodologia no treinamento dos seus discípulos. Como podemos edificar o corpo de Cristo com nossa liderança? E assim, amados, concluímos mais uma de nossas lições. E no próximo domingo, último domingo do ano, lição número 13, para encerrar estes estudos sobre liderança cristã, estaremos estudando a seguinte temática: colocando em prática os projetos da igreja. Liderança cristã. Estudos sistemáticos de como implementar uma liderança eficaz no seio da igreja. Todos nós fomos chamados por Cristo para exercermos um papel dentro do corpo de Cristo. E como tal, dentro das nossas funções, somos líderes. Por quê? Porque somos agentes de mudança. Então, que essas lições sirvam de edificação, que sirvam de enlevo espiritual para cada um dos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. E no próximo trimestre, estaremos estudando sobre Neemias, um exemplo a ser seguido. Comentarista, pastor Adalto Pinheiro, pastor da nossa igreja, Ministério Missão Europa, em Caldas da Rainha, Portugal. Adquiram-na apenas R$ 17,00 em qualquer uma de nossas igrejas. Estão elas disponíveis para que vocês possam adquiri-las. E então, aqui nos despedimos, recomendando Pneumatologia, um livro que trata do estudo de doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Líteres Editora, ou qualquer um dos endereços de nossas igrejas, R$ 50,00. E o nosso último lançamento, O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje. É um livro que comenta como o paganismo perpetuou-se, como o paganismo propagou-se, como o paganismo disseminou-se através da religiosidade, desde a antiga Babilônia com Nimrod. E então, aqui nos despedimos, desejando a todos que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo continuem de forma abundante sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre.